Dá água primeiro. Obrigadinha. Calor. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus esteja em nossos corações. E hoje, a Dona Meiroca me escalou para vir falar um pouquinho, né? Né, Meire? Muito bem. Vamos falar. Antes de eu iniciar a palestra não, a fala, né? Eu peguei esses dados que nós vamos conversar e estudar hoje do livro A Caminho da Luz. Quem já leu o livro A Caminho da Luz? Meus irmãos, leiam. Quem se interessa pelo assunto da formação do planeta Terra até os dias atuais, leiam A Caminho da Luz. É apaixonante. De Emmanuel. Então, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, logo no capítulo 1, diz que reza na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, todos os fenômenos que acontecem no nosso sistema, existe uma comunidade espiritual de espíritos puros, de espíritos eleitos pelo Supremo Criador do Universo. Esses espíritos de alta hierarquia, que estão sob a proteção divina, o comando divino, é eles que tomam as rédeas dos acontecimentos do nosso planeta. Essa comunidade de seres angelicais, ao qual Jesus faz parte, Jesus é dessa comunidade. Lembra que ele falou, meu reino não é deste mundo? Meu reino não é deste mundo. Então Jesus faz parte dessa pleiade de anjos, de espíritos evoluídos, e que Deus, na sua infinita misericórdia a todos nós, entregou a essa equipe e desta equipe, designou Jesus para ser o governador geral do planeta Terra. Pode entrar. E por 2 vezes, até hoje, apenas 2 vezes, essa comunidade espiritual se reuniu nas proximidades da Terra. A primeira vez foi quando, por determinação divina, foi quando o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar para começar a formação do planeta Terra. Toda esta equipe, junto com Jesus, se aproximaram da Terra para estudarem, para designarem, para decidirem os movimentos, para decidirem como seria o planeta Terra. Nós sabemos já em estudos que o planeta Terra foi criado para ser um planeta, um educandário. Nós sabemos disso, né? O nosso planeta é um educandário. Ainda tem pessoas que insistem em dizer que é castigo de Deus quando acontece alguma coisa. E nós espíritas sabemos que não é castigo de Deus. Deus não nos castiga, Deus nos educa, né? Então, quando o orbe terrestre, vamos dizer assim, para entender melhor, quando um pedacinho do Sol se desprende para ser formado o planeta Terra, nessa ocasião, essa pleiade de espíritos evoluídos, essa pleiade de espíritos angelicais, se reúne em torno da Terra para ditar como seria esse planeta. A comunidade se reúne, lança diretrizes e Jesus, o escolhido para ser o governador da Terra, forma a sua equipe.
a sua equipe grandiosa de trabalhadores. Grandiosa de trabalhadores. E o que ele faz? Vence todas as dificuldades do início, né? Todos aqueles trabalhadores, lançam misericórdia sobre o planeta, porque vai receber espíritos muito devedores, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Aquele bloco de matéria que o Pai Celestial coloca em suas mãos dadivosas, para que ele possa comandar, mãos compassivas, né? E eles instituem, então, determinados regulamentos para a Terra. É um monte de coisa, eu vou falar alguns. Noite e dia, primavera, verão, outono e inverno, né? Movimento de rotação de translação e uma série de coisas que a gente estudou até na escola, até na ciência, né? Jesus com os seus trabalhadores. E a preocupação maior de Jesus era colocar beleza. Nesse livro fala, ele se preocupava com a beleza, ele queria ver beleza neste planeta, né? E com seu exército de trabalhadores devotados, organizou o cenário da vida. Foi criando sempre sob as vistas de Deus. Sempre sob as vistas de Deus. Tá? Mas aqui diz que o ideal de beleza foi a preocupação de Jesus. Basta que nós vejamos as flores, né, gente? O cenário das flores, a beleza dos animais, o colorido das aves. Foi uma preocupação de Jesus. Emmanuel fala muito bem certinho isso no livro A Caminho da Luz. As formas de aperfeiçoamento, os séculos foram passando, isso foram muitos séculos, viu, gente? Os séculos foram passando, e a forma que mais se aproximou, que a equipe de Jesus junto à sua equipe, fixaram, foi para o homem poder reencarnar em corpos aqui na Terra, o que mais se aproximou foi dos macacos. Isso também nós já estudamos, nós sabemos que nós somos um pouco parecidinho com eles lá, né? Bastante, né, Esther? Não? Não são parecidos, não? Não estou dizendo a genética, estou dizendo fisicamente. Inclusive, tem aquela imagem que todos já viram, né? Do macaquinho pequenininho que vai aperfeiçoando, já viram, né? Até chegar a figura do homem. Então, a figura que Jesus, com sua equipe, quis fixar no homem, foi o que mais aproximou foi do macaco. Aí depois tem a transição, tem um momento de transição. Então leiam um livro que vocês vão entender bastante. Então os séculos correram, os séculos se passaram e a transição espiritual do animal para o homem aconteceu. Isso aí eu estou resumindo tudo porque houve um trabalho grandioso de séculos e séculos e séculos na criação do planeta Terra. Como eu falei, o planeta Terra nasceu para ser educandário. Uma escola de almas, uma escola de espíritos. Aí começa a nascer os primeiros seres, né, já em corpos humanos. Fica difícil para a gente entender o momento exato da transição, né? É difícil saber, a gente precisaria ir muito mais a fundo nos estudos, aonde os espíritos já não encarnavam mais em corpos de animais, e sim num corpo designado ao próprio espírito do homem. Então fica muito difícil saber o momento exato, mas houve um momento exato. Sob o comando de Jesus. Isso que eu quero fixar bem. Sempre, desde que aquele bloco de matéria desprendeu da nebulosa solar,
para ser formado o planeta Terra sob o comando de Jesus. Isso que é muito importante saber. Mas séculos foram passando, e os primeiros habitantes, homens, começaram a reencarnar na Terra para receber seres em dívida com as leis espirituais. Casos que nós conhecemos bastante, que nós já ouvimos falar bastante, são os capelinos, né? São os habitantes de capela. Por quê? Eles foram dos primeiros, não foi os primeiríssimos, né? Primeiro foram aqueles homens mais brutalizados e tal, e depois os seres de capela começaram a reencarnar na Terra. Então a Terra, como sendo um planeta educandário, recebeu aqueles irmãos para se reeducarem. Por quê? Porque lá no planetinha Capela, lá onde eles viviam, num planeta super evoluídos, eles eram burro empacado. Onde a maioria dos seres já eram seres de luz, seres evoluídos, já não existia inveja, já não existia ódio, já não existia vingança, já não se matava mais. Eram seres todos de uma compreensão espiritual muito alta, mas tinha aqueles embirrados, aqueles embirradinhos lá que não queria seguir a lei divina. Então, desencarna, né? Vamos fazer assim, desencarna lá no planeta, não volta mais para o planeta. Vai lá para a Terra, meu filho. Para isso, o paizão lá criou a Terra, para receber esses seres que não quiseram evoluir em seu planeta, não quiseram acompanhar a evolução espiritual, ainda pregado ainda no orgulho, na ambição, na inveja, eram poucos, mas ainda tinha. Então vem para a Terra, vem aqui para a Terra, sentir saudade do seu planeta. E eles sentiam, as obras espirituais dizem que eles sentiam saudades de não sabe o quê. Não já aconteceu com vocês? Ah, tem uma saudade, parece que de um lugar, parece que eu já vi esse lugar, não sei o quê. Eles sentiam saudades, mas não sabia do quê. Claro, sair de um planeta evoluído para vir aqui, né? Viver entre os homens da caverna, sentia saudades mesmo, né? Aí eu anotei aqui só para vocês saberem. Esse planeta, Capela, né? É uma estrela que ela, deixa eu ver aqui, 9,5 trilhões de quilômetros, 42 anos-luz do Sol. E da Terra, 9,5 trilhões de quilômetros. É longe pra caramba, né? Mas como o espírito não tem distância, vem todo mundo reencarnar aqui. Mas eles eram inteligentíssimos, inteligentíssimos. Aí nós vamos recordar das pirâmides, né? Essa semana eu estava falando com o meu filho, como que construíram aquelas pirâmides gigantescas, com aqueles blocos de pedras enormes, sem máquina, sem maquinário, tudo certinho, não sei o que virado para o sol, não sei o que, para o lado no norte, para o lado não sei o que, né? Quem estuda astrologia, esses negócios aí, sabe direitinho. Porque eles eram inteligentes, eles trouxeram uma inteligência espiritual muito grande, mas não souberam aproveitar onde viviam. E vou falar uma coisa para vocês, está acontecendo também aqui no planeta Terra. Nós já sabemos, espíritos benfeitores já vêm nos avisar que aqueles endurecidos, aqueles espíritos que não querem seguir, pelo menos tentar seguir esse código de conduta moral, como que é, Adelaide de Rolândia fala que é o planeta Chupão? É, né? Diz que o planeta Chupão está nos esperando lá, gente que não toma atento na vida não, viu? Vamos todo mundo para lá se a gente ficar embirrado aqui, ó, e não querer crescer, não querer pelo menos lutar para fazer a nossa reforma íntima e tentar seguir um pouco o Evangelho de Jesus. Muito bem. Bom, então os primeiros habitantes, um dos primeiros habitantes, foram os capelinos. Os séculos foram passando, os anos foram passando, e Jesus, sempre na sua grande misericórdia, enviando seres para trazer para nós ensinamentos de luz, ensinamentos divinos para os nossos corações.
Então vamos lembrar algum. Moisés, né? Buda, Sócrates e tantos outros que foram prepostos de Jesus. Jesus enviava, né? Porque esse ser estava lá, era os trabalhadores junto dele lá. Vai, meu filho, vai, passa a tua lição. Vamos ver se você toca um pouco o coração dessa humanidade. Muitos deixaram um legado bastante grande de seguidores, mas não o suficiente para consertar o planeta Terra. Então, meus irmãos, pela segunda vez, aquela equipe que reuniu próximo à Terra para formar o planeta, novamente desce e se reúne próximo à Terra para tratar dos ditames da vinda de Jesus na Terra. Pela segunda vez, essa equipe angelical, essa equipe de espíritos puros, essa equipe de espíritos superiores, ao qual Jesus faz parte, que ele sempre falou, meu reino não é deste mundo, desceram à Terra para poder preparar o ambiente para a vinda de Jesus. Então, para vocês verem o tanto que essa equipe, essa comunidade espiritual, é de uma superioridade que foge ao nosso alcance, né? Então, eles vieram para decidiram descer à Terra para trazer para ajudar a descida daquele que seria a concórdia e a fraternidade para todos os corações. Mas os judeus, que já sabiam que o Messias ia chegar, eles esperavam o Messias numa carruagem resplandecente, numa carruagem toda de brilhante, toda de diamante, toda de ouro, né? Eles esperavam. E quando souberam que o Messias já estava ali, nasceu entre os animais, nasceu entre os pobres, eles não aceitaram aquele Jesus. Inclusive, alguns depois apóstolos que achavam que Jesus ele tinha poder, por que ele não fazia acontecer alguma coisa, explodia tudo aqueles reinos lá, aqueles palácios, Herodes e tudo mais. Eles achavam que Jesus tinha que fazer isso, porque ele era o enviado de Deus, né? Eles esperavam que Jesus descesse sobre uma carruagem de fogo, com o poder de chegar e chicotear todo mundo, botar todo aquele povo para fora. E isso não aconteceu. Jesus, ele nasceu em condições humildes, muito humilde. Ao ficar adulto, Jesus caminha entre as prostitutas, entre os pecadores, entre aqueles que ofendem. Ele entra nos piores lugares para arrancar de lá aqueles que seriam seus seguidores. Pedro era um troglodita, viu, gente? Né? Hoje ele é venerado na Igreja Católica, São Pedro, tudo bem. Mas ele conta a história que ele era terrível, briguento. Já queria arrancar a faca e já queria a espada e cortar, como ele cortou a orelha lá, né, do sujeito. Pedro era terrível. O Tomé era incrédulo. Ixi, precisava acontecer alguma coisa. Eu não sei não, esse homem aí, não sei não. Incrédulo. Cada apóstolo tinha ele ia no meio de todo mundo. Ele abraçava os leprosos. Ele ensinava o perdão. Ele ensinava ele não tinha nojo de ninguém. Então, era esse Jesus que os judeus não aceitavam. Não pode ser um enviado de Deus, ele. Não pode. Esse homem que aceita tudo, que não reage, né? Estava em constante, em contraste, né, com o que os poderosos da época queria. Ele era visto às margens do rio Tiberíades pregando. Esse era o Jesus, mas os judeus não aceitaram, porque não era isso
que eles esperavam, até que o levaram para a cruz. Não aceitaram, e não aceitaram, saturados de orgulho e egoísmo, não entenderam a missão de Jesus e o levaram, conduziram ao martírio da cruz. Que todo mundo já conhece essa história, né? Mas Jesus já havia implantado o evangelho na terra. Ele morreu, ele foi embora, ele foi pregado na cruz, ele desencarnou, mas ele já tinha implantado o seu evangelho na terra. Vocês acreditam que se o evangelho de Jesus não fosse o verdadeiro, ele estava até hoje, nos nossos dias, aí correndo de igreja em igreja, de boca em boca? Não teria vingado, né? Então é o verdadeiro. Jesus é o verdadeiro. Suas parábolas, seus exemplos, né, constitui um roteiro de evolução. As parábolas de Jesus, toda palavra, palavra por palavra de Jesus, constitui um roteiro de evolução. Uma norma de vida a nosso favor. Emmanuel fala isso. Jesus traçou para nós um roteiro de vida, mas a nosso favor. Por amor a nós, por piedade a nós, né? Foi o único que ensinou: amai-vos uns aos outros. Foi o único que ensinou. Ele nos ensinou a tolerância, ele nos ensinou a piedade, o perdão e o amor. Marta e Maria foram duas irmãs que acolheram Jesus na casa delas. Irmãs de Lázaro, né? Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, aquele Lázaro que Jesus ressuscitou. Lembra a história? Isso todas as religiões falam. Jesus ressuscitou Lázaro. Todo mundo achava que ele estava morto, já fazia não sei quantos dias que ele estava lá. E Jesus ressuscitou. Se ele estava com catalepsia, a gente não sabe. Se estava morto mesmo e Jesus teve o poder de ressuscitar, a gente não sabe. Mas a verdade é que Jesus ressuscitou Lázaro. E Marta e Maria eram as irmãs. E sempre acolhia Jesus em sua casa. E Maria era apaixonada pelas lições de Jesus. E bastava Jesus entrar na casa, que ela ajoelhava a seus pés, sentava a seus pés e ficava deslumbrada ouvindo Jesus falar. E Marta, não. Aí um dia Marta achou ruim e falou: Senhor, o senhor acha justo? Maria fica aí, ó, só ouvindo o senhor falar e eu lá com todos os afazeres da casa? É justo isso? Ele responde para Marta desse jeito: Marta, você está muito preocupada, Marta, com várias coisas, mas Maria escolheu o melhor, a melhor parte, e que nunca lhe será tirada. Por isso que eu falo, meus irmãos espíritas, leiam, estudem. Essa biblioteca aí, ó, está sobrecarregada de livros de várias naturezas. Quem não gosta de estudo sistemático, um romance. Eu comecei lendo romance, eu aprendi tanta coisa com romance. Hoje eu já volto mais para os estudos. Porque o estudo ninguém tira da gente. O conhecimento ninguém tira da gente. Nós vamos levar para outras vidas no nosso computador da alma e será pela eternidade. Mesmo que a gente desaprenda depois, que eu aprendi ao longo da minha vida, que a gente aprende, desaprende e reaprende. Porque nem tudo que hoje é importante para nós, ontem não tinha importância nenhuma. O que a gente achava que era importante, hoje já não tem importância nenhuma. E amanhã, talvez, virá novos conhecimentos, novas fontes, que será superior ao que nós sabemos hoje. Então a vida é assim: aprender, desaprender e reaprender. Né? Muito bem. Os séculos novamente foram passando. E passa Jesus, né? Só não passou os seus ensinamentos, mas Jesus foi embora, e os apóstolos, e Paulo, e
Pedro e João e etc. E veio vindo, até chegar novamente a uma época em que Jesus cumpriu o que ele prometeu. Mais uma vez ele lança para nós a sua misericórdia. E ele prometeu: eu vou embora, mas eu vos deixarei o Consolador prometido. E em 1857 nasce nova luz para o mundo, através de um de seus auxiliares, Kardec, né? E espíritos amigos que vêm ditar as diretrizes da doutrina espírita para todos nós. Em 1857 nasce o Livro dos Espíritos. Nova luz ao mundo, nova luz para os nossos corações, por determinação de Jesus, para lembrarmos e relembrarmos as mensagens que ele deixou lá 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Foi para isso que o Espiritismo veio, para nos dar aquele impulso, para nos relembrar, para trazer para nós novas luzes, mais esclarecimento e fixar nos nossos corações. Jesus foi o médium de Deus. Jesus foi um médium de Deus. Kardec foi o médium de Jesus, né? Então, é bom que se saiba isso. Mas e aí? Veio a doutrina espírita, nasceu o Livro dos Espíritos, e o que nós fizemos com isso? O que nós fizemos com esse ensinamento sublime que o Livro dos Espíritos trouxeram? Certa ocasião, as histórias que eu estou contando aqui, vocês já ouviram várias vezes, mas é bom lembrar. Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, lá de Sacramento, já ouviram falar nele? Eurípides Barçanufo, de Sacramento, um grande espírita, um professor, um educador e um médium de uma mediunidade espetacular. Ele tinha a mediunidade de se transportar, né? E um belo de um dia, ele deitado, ele se transportou para uma região. E foi. Eu vi um videozinho, parece ele indo assim, ó, volitando. E ele desce numa pairagem e ele vê uma pessoa sentada, um homem sentado. E ele olha aquele homem e se aproxima mais daquele homem e percebe que é Jesus. Ele percebe que é o próprio Jesus sentado ali. E ele olha para Jesus, meio ressabiado de se aproximar, porque a grandiosidade de Jesus, né, era tamanha que a gente é apagadinho perto dele. Mas ele foi, com toda a humildade, viu Jesus chorando e pergunta: Senhor, por que choras? Não obteve resposta. Ele, na humildade dele, ele mais uma vez, ele torna a perguntar: Jesus, Senhor, choras por aqueles que não vos conhecem? Ele fala: não, meu filho. Aí ele responde: eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Quem são esses? Nós, com certeza. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, que me conhecem, mas não praticam. Quantos séculos mais nós vamos ter que viver para chegar na prática de um pouco do evangelho de Jesus, né? Quantos nós temos fracassados por não admitir nossos enganos, por não suportarmos nada. Porque nós somos assim, né? Não admito que você fala comigo assim. Você não manda em mim. Eu sou assim e acabou. Eu faço o que eu quero. Eu ando do jeito que eu quero. Ninguém manda em mim. Aquela pessoa sem diretriz, sem rumo, né? E
Entraram já na vida fracassados e saem dessa vida fracassados. Por não ouvir um conselho, por não ouvir a voz da razão. A voz da razão. Não precisa ouvir o conselho, que nem sempre o conselho que vem de outra pessoa, às vezes uma pessoa inferiormente espiritual falando, às vezes não vai nem, em vez de ajudar, atrapalha, né? Mas a voz da razão. Leia um pouquinho o Evangelho. Jesus trouxe o Evangelho para nos ajudar, não foi para nos atrapalhar. Muitas vezes, Jesus nos convida à resignação. O que é a resignação? Sabe aquele ditado que fala assim, é preferível ser feliz do que ter razão? Tem isso, a gente escuta isso, né? Preferível ser feliz do que ter razão. Tem hora que o melhor de tudo é calar. Tem hora que o melhor de tudo é recuar. Porque ele falou, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Mas escolhemos a revolta e lá dar um soco na cara do outro, né? Essas são as nossas escolhas. A resignação que tanto ele pregou fica esquecida. Jesus nos convida muitas vezes à gratidão, né? Gratidão. Mas nós preferimos e escolhemos reclamar. Como a gente reclama, Senhor Deus. Como a gente reclama. Né? Falando com uma pessoa da família esses dias para trás, revoltadíssima, porque tá tudo errado, porque é no trabalho, porque não sei o quê, porque será que Deus não vê isso? Porque tudo acontece comigo de ruim? Onde está Deus na minha vida? Porque Deus não gosta de mim. Culpando Deus, né? Aí eu fui começar a relacionar tudo que ela tem na vida, motivos para agradecer, mas não agradece. Agradece se tiver uma conta recheada no banco, né? Aí tá feliz. Um cargo onde ela pode ter o cargo máximo lá dentro da empresa, por orgulho, né? Porque quer mandar, porque quer dar ordem, porque é isso. Então aí tá feliz. Mas o lar gostoso para voltar para casa, gente. Quer gratidão maior? Quer coisa mais rica? Nós temos o nosso lar para voltar para casa. Quantos de nós hoje, com esse calor, vamos falar assim, infernal que nós estamos vivendo, porque está insuportável, não está, gente, o calor? A gente pode ligar, chegar lá em casa, igual a Lei chegou aqui hoje, abriu, ligou todos os ventiladores. Olha que bênção. Quando não o ar-condicionado. Nós queremos ir para Votuporanga, levar um filho no médico, comprar alguma coisa, pega o nosso carrinho, em meia hora nós estamos em Votuporanga. São bênçãos que Jesus, o Criador, o que ajudou a criar o planeta Terra, permitiu que os homens, a mente dos homens, tivesse condições de criar as benesses para a nossa vida, e a gente prefere reclamar. Não lembra, deita que tem um ditado que fala assim, a gente às vezes deita que nem um burro, levanta que nem um cavalo, né? Porque não faz uma prece de gratidão a Deus. Jesus nos convida à caridade. Fora caridade não há salvação. Se Jesus falou isso, vocês escrevem. Não adianta achar, eu não vou ajudar não, porque isso aí é coisa do prefeito. Isso aí é coisa do governador. O centro é que tem que ajudar, não sou eu. Sempre nós estamos colocando no colo do outro aquilo que é dever nosso. Caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas uma caridade, meus irmãos, desinteressada. A caridade pela caridade, já falei também muitas vezes isso aqui. Não adianta eu fazer a caridade, a Niva, que é muito minha amiga, está sempre lá na minha casa. Eu vou fazer um favor para a Niva. A Niva sai, Cleusa, tá, tchau, tchau. Nossa, a Niva nem me falou obrigado. Né? Ou então eu peço alguma coisa para ela por impossibilidade, ela não pode fazer para mim, tá vendo? Tá vendo? Eu fiz, mas ela negou para mim. Gente, caridade é caridade, não é troca. Se eu espero alguma coisa de volta, eu estou fazendo uma troca e não uma caridade. Fora caridade não há salvação. Fica aí
esse pensamento aí para a gente meditar. Jesus nos convida para o perdão. Gente, eu sei que é uma das coisas mais difíceis de nós praticarmos, mas é necessário. Perdão, Jesus nos convida ao perdão, mas nós escolhemos o quê? O ódio, a vingança, a violência. Eu não levo desaforo para casa. Não vem não que eu dou um tiro nele mesmo. Não é isso que a gente fala? Se deixa exaltar pela raiva, pelo ódio. Está sempre querendo, esquecendo que cada dia temos maior necessidade do perdão divino. Eu vou lembrar o que eu já falei aqui um dia sobre a oração do Pai Nosso. Quem fala eu não perdoo mesmo. Quantas vezes nós já ouvimos isso de familiares, de amigos? Não perdoo. Aquele lá eu não perdoo. Aí vai lá de noite, Pai Nosso que está no céu, tá? Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos. Quando eu peço para Deus, primeiro que se eu não tiver com o meu pensamento ligado em Deus, na hora dessa oração, não tem valor nenhum a oração. A oração é ligação com Deus, é ligação com o alto, é ligação espiritual. É criatura e criador, porque oração sem ligação não é oração. Aí eu tô lá, Pai Nosso, tal, né? Quando eu falo, perdoa-me, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nossos devedores, ou quem nos tem ofendido, o que nós estamos fazendo? Não é um compromisso com Deus que eu estou fazendo? Eu estou me comprometendo com Deus a perdoar, se Ele me perdoar. Porque se eu olhar para trás, eu tenho um monte de crimes realizados e que eu preciso do perdão do Pai. Manchas negras na minha vida, se não nessa vida em outra. E nessa também. Então, quem não quer perdoar, não reze a oração do Pai Nosso. Né? Perdoar, vou contar rapidinho uma historinha aqui do monge, chama o monge de Manilha. Ele foi acusado de tramar a liberdade da sua terra com os espanhóis lá. E foi condenado à guilhotina. Na hora que ele estava lá, que ia ser morto, ele ficou revoltadíssimo. Mas como? Como Deus vai deixar isso acontecer comigo? Eu sou inocente, eu vou morrer inocente. Isso não pode ser. Chegou um amigo dele, também condenado, e falou assim, meu irmão, Jesus também era inocente. Aí uma luz, diz que ele vê uma luz grandiosa na frente dele, e ele chama o carrasco. O carrasco já estava ali pedindo desculpa, perdão pelo ato que ele ia fazer. Ele falou, não só te perdoo, meu irmão, como te falo, cumpra o seu dever. Porque aquela luz que apareceu na frente dele só podia ser Jesus, dizendo, vem meu filho, eu estou aqui para te receber. Né? Outra coisa, Jesus nos convida à simplicidade, mas nós preferimos a ostentação. Ostentar não é brincar, se divertir, né? Dançar, igual eu assim, né? Dançar, brincar, rir. Ostentar é ser aquilo que você não pode ter muitas vezes. E mesmo se puder, mostrar para o outro que você pode, humilhando aquele que não pode. Isso chama-se ostentação. Muitas vezes nós brigamos e lutamos e fazemos miséria pelo poder, né? Pelo poder. Nós vemos isso muito em repartições públicas, na política, em comércio. A gente quer estar por cima, a gente quer o poder, doa quem doer, prejudique a quem prejudicar. Muitas vezes Jesus nos convida a acolher. Gente, uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil acolher, né? Quantas pessoas aí que só quer um abraço. Porque eu, Cleusa Catelã, sou abraçadeira, e vocês aqui do centro que me conhecem sabem disso. Eu sou abraçadeira. E eu abraço por abraçar, eu gosto de abraçar, eu gosto, naquele momento que eu estou abraçando,
principalmente conhecidos que eu sei que está passando por um momento difícil. Não é simplesmente um abraço cheio de energia, um abraço cheio de carinho e de amor. E eu ouvi muitas vezes, nossa, Cleusa, como eu precisava desse abraço. Muitas pessoas já me falaram. Então vamos acolher, ver uma pessoa triste, de semblante diferente, não é, nossa, fulano está diferente hoje, né? Não está costumeiro. Está acontecendo alguma coisa, minha irmã? Posso te ajudar? Vem cá, me dá um abraço. Ela não quer falar naquele momento, dá um abraço. Acolhe. Acolhe aquela criatura que está passando por uma dor, por um momento. Isso não custa nada. É fácil e alivia os corações, né? E Jesus nos convida a amar. Amar incondicionalmente. Amar o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai é muito fácil, gente. Isso aí já a gente tira de letra, né? Mas é amar incondicionalmente. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar da minha vizinha que descobriu um câncer, né? E está numa tristeza. Ai, eu não vou lá não. Ai, eu não sei o que falar. Não vou lá não. Não é isso que a gente fala? Eu não vou fazer essa visita, porque eu não sei nem o que falar e fica indiferente à dor alheia. Vamos nos colocar no lugar do irmão, da irmã e poder, pelo menos, ouvir ou falar uma palavra de consolo. Ultimamente, nós estamos vivendo uma inversão de valores, né? Muitas vezes a nossa irracionalidade, nós não estamos medindo muito as consequências dos nossos atos. Não estamos medindo a consequência dos nossos atos. Vou contar uma historinha para vocês, que eu já estou me excedendo também. Eu vi um vídeo esses dias para trás. Não sei se o menino se passou por repórter ou ele era repórter mesmo. Alguém daqui já deve ter visto. Esse garoto, esse jovem, estava com 2 abaixo-assinados na mão. 2. Então ele chegava em frente a uma faculdade. O ambiente parecia uma faculdade, não sei se era. Só de jovens, nossos futuros governantes, nossos futuros empresários, nossos futuros pais, nossos futuros chefes de família. Aí ele entrega o abaixo-assinado e diz assim, você assina isso aqui? É para proteção dos ovos silvestres. Alguém viu isso? Você viu, né, Cristina? Proteção dos ovos silvestres. Todo mundo. Ah, eu assino daqui, eu assino daqui, eu assino. Proteção dos ovos silvestres. Ovo de passarinho, que está lá. Nem passarinho tem dentro. Tem a gema que você pode quebrar e fritar ele com. Em seguida, ele dá para os mesmos jovens outra folha, dizendo assim, agora essa aqui é um abaixo-assinado contra a liberação do aborto. Você assina? Muitos. Não, esse eu não assino. Esse eu não assino. Não, mas como? Você assinou para proteger os ovos? Você não vai assinar para proteger a vida? Não. Mas por quê? Uns respondiam, a mulher tem o direito de mandar no corpo dela fazer o que ela quiser. A outra não respondia nada, né, Cristina? Você viu, que absurdo. Vamos matar vidas humanas, mas vamos proteger o ovo de passarinho. Inversão de valores. Nós estamos vivendo inversão de valores. Né? Será que essa pessoa que não quis, essas pessoas que não querem assinar a liberação do aborto, não querem assinar a proteção do aborto, né? Contra a liberação do aborto, ela gostaria de ser esmagada dentro do útero da mãe por ferramentas, porque eu não tive coragem de assistir até o fim. Se vocês tiverem coragem, assistam. O esmagamento daquele ser dentro do útero da mãe? Será que ela gostaria de ter passado por isso? Então, vamos pensar que a nossa irracionalidade não traga consequências drásticas para nós. Porque o Senhor da vida é Deus, não nós. Nós não mandamos nas vidas. Se aquele serzinho ali, que no momento da concepção já está ligado com o espírito que precisa reencarnar, nós imploramos para reencarnar? Nós imploramos para reencarnar.
De tão devedores que nós éramos com as leis de Deus e ainda somos. Então tem muitos lá, querendo vir, necessitando vir. Não importa que meios aconteceu a fecundação. Aqueles espíritos precisam reencarnar. A mãe, é triste, sim, é triste uma mãe ser, uma garota ser estuprada. Não é fácil, mas ninguém tem o direito de matar aquele serzinho, né? Ninguém falou do estuprador, fala só da criança. Vamos abortar a criança. Então vamos pensar nisso. Mas, meus irmãos, toda salvação, nós temos salvação ainda. Jesus está aí, continua firme governador da terra até hoje. Desde que a massa cinzenta, a matéria se desprendeu do sol, é Jesus o comandante da terra. É Jesus o nosso governador. É o Jesus que ditou regras para nós. Jesus. E nós temos ainda salvação e Ele espera. A salvação está aqui, ó, no íntimo de cada um de nós. No íntimo de cada um de nós. E o coração, meus irmãos, só tem chave para o lado de dentro. Eu posso rasgar o verbo aqui e falar, ir na missa, o padre falar, o pastor falar, todo mundo. Se a gente não abrir o coração, nada vai resolver, né? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é a resposta? Jesus. O próprio Kardec perguntou para os espíritos: que homem que nós temos que seguir? Quem é o modelo que nós temos que seguir na Terra? Os espíritos. Jesus. Aí vem um Papa Francisco da vida aí, com todo respeito, eu não estou falando de religião, estou falando de um trechinho do que ele falou. E fala que Jesus, na cruz, foi um fracasso de Deus. Jesus foi o fracasso de Deus. Procurem na internet, vocês vão ver os vídeos. Ele falou exatamente assim. Porque aí eu vi outros vídeos, tentaram justificar o que ele falou, remendar, mas foi bem assim. Jesus na cruz foi o fracasso de Deus. Como que esse homem, que veio desde o início da formação da Terra, trazendo por amor a nós tanto conhecimento, ele foi um fracasso de Deus? E para terminar, só vou contar uma historinha, que já estou me estendendo. Humberto de Campos, escritor Humberto de Campos, espírito Humberto de Campos, ele estava andando sobre a cidade de Jerusalém. E andando, ele também avista um homem, da mesma forma que Eurípides Barçanufo avistou Jesus sentado, Humberto de Campos avista um homem lá também sentado. E ele fica olhando aquele homem e falou: parece que eu conheço, parece que eu não conheço. Nisso passa um outro homem, um outro espírito, olha para ele e faz assim, ó: Judas. Aí ele falou: Judas? Será que é Judas mesmo? O homem falou: Judas, ele é Judas. Aí ele pega e se aproxima de Judas, Humberto de Campos. Aí ele pede: com licença, senhor. O senhor é Judas? Sou, meu filho, sou Judas. Olha, eu escrevo para a terra. Eu sou um escritor, jornalista, e eu escrevo lá para a terra. Fala uma coisa para mim, é verdade que o senhor traiu Jesus? Aí ele fala: é verdade, meu filho. É verdade, eu traí Jesus. Ah, então tá, só queria essa certeza, o senhor dá licença que eu vou lá escrever para a terra, que realmente é verdade. Ele falou: pode escrever, é verdade sim, só que antes vem cá. A hora que você escrever, escreve também perguntando para todos aqueles lá da terra se eles também não traem Jesus. Fica aí essa mensagem. Se a gente trai Jesus, a gente pode mudar, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Mas que jeito a gente chega ao Pai por Ele? Praticando, vivenciando o seu Evangelho. Nem que não seja tudo nessa vida, que a gente não vai dar conta, mas que nós possamos voltar com uma bagagem melhor daquela que nós viemos. Que a gente possa olhar para trás, nessa vida ainda, e não sentir vergonha dos passos que nós demos. Que Ele nos abençoe.